Olá, vamos continuar os nossos estudos sobre criação neurocompatível e hoje no quarto das crianças, muito inspirador. E o capítulo 4, o título dele é Neurodiversidade, Desenvolvimento da Moralidade e Necessidade do Indivíduo de se sentir amado. Ela começa esse capítulo falando assim: o subtítulo desse capítulo é Todo ser humano nasceu para ser importante. E aí ela pede uma reflexão. Faça aí uma lista de defeitos que você acha que você tem. E agora faça uma lista das qualidades que você tem. O que foi mais fácil? Listar os defeitos ou as qualidades? De uma maneira geral, é muito mais fácil a gente falar dos nossos defeitos do que das nossas qualidades. Uma, porque a gente cresce se sentindo meio errado, meio torto, meio desajustado. Às vezes, os nossos maiores dons, que ela vai falar aqui daqui a pouquinho, são vistos como defeitos, né? Essa criança não para quieta, você é muito agitado, ou você é muito parado, você devia conversar mais com as pessoas, você tem que se abrir mais, ou você está muito fechado, ou você come muito pouco. Então, a gente cresce um pouco com um excesso de críticas, e sempre que eu falo, né, a gente cresce, a gente tem que lembrar. Falei disso no capítulo anterior, no último vídeo, que foi o final do capítulo 3, que a gente não deve culpar as pessoas ou o que elas fizeram com a gente e tal, porque cada um fez o que era possível ser feito. E é muito fácil a gente se apoiar nessas bengalas para falar, eu sou assim porque me fizeram assim. Então, é legal que a gente reflita e pense, né, de eu sou assim, pretendo me aprimorar e apesar de todos os pesares, eu tô aqui, ó, firme e forte na luta. Que afinal de contas, não sei se existe. A palavra sentido também é complexa, né? O sentido da vida, ou o sentido do porquê nós estamos aqui. E cada um vai ter a sua resposta, assim, né? De qual é o sentido? Por que eu tô aqui? Será que eu tô aqui só para satisfazer os meus próprios prazeres? Eu tô aqui para tentar me relacionar melhor com as pessoas? Eu estou aqui para ter para ampliar a minha visão de mundo e com essa visão de mundo transformar aquilo que eu discordo, enfim, aí cada um vai ter a sua resposta, né? Eu como atriz, diretora, dramaturga, roteirista, eu tô sempre tentando ter um olhar para o mundo, pelo mundo e tentando buscar formas de se aprimorar para que a gente tenha uma vida mais plena, mais repleta e tentando olhar além daquilo que tá aí o tempo todo, né, sendo exposto e fazendo a gente aceitar o que o sistema, o que o mercado, o que tá mais fácil, o que chega mais fácil na gente, né? E o que chega mais fácil na gente? Consuma e serás feliz. Trabalhe bastante para que você tenha as suas coisinhas e assim você será feliz. E eu, aos 45 anos, já sei que não. Já sei que é importante, mas não é isso que traz a felicidade. A felicidade tá na simplicidade, mas a simplicidade não é um produto fácil de se vender. E é por isso que eu acho tão importante o autoconhecimento, e tão importante o estudo, e tão importante a gente entender como a gente se relacionar melhor, especialmente com as nossas crianças, que são essas esponjinhas que estão absorvendo absolutamente tudo que elas veem e tudo que elas ouvem. E a gente quer mudar esse caminho, de que a gente chegue na vida adulta sem se sentir tão inferiorizado, tão mal amado. E, se não me engano, tá na Bíblia isso, né, minha gente? De que você só consegue amar porque você já foi amado. Então, o amor, ele depende desse sentimento. A empatia, que é um grau de
aprimoramento é muito superior, pensando nas nossas estruturas cerebrais e como esses neurônios, né, estão sendo tecidos, essas estruturas estão sendo tecidas fio a fio, e que a gente nasce com, né, as emoções base e a gente vai desenvolvendo a arquitetura desse cérebro para a gente chegar em lugares mais elevados, e a empatia, que é a capacidade de se colocar, de se sentir no lugar do outro, ela só pode existir se foram empáticos com a gente. Então, e as crianças estão num lugar, ainda a gente vive na sociedade de hierarquia, e a criação neurocompatível, ela busca essa não hierarquia, essa não verticalidade, sim uma horizontalidade em que todas as pessoas têm os seus desejos, suas emoções devem ser validadas, os seus quereres devem ser validados, e que por mais que a criança ela não tenha tanto poder de decisão, porque os pais, né, os responsáveis estão decidindo por elas muitas coisas, e 95% das decisões são dos pais, porque assim tem que ser, mas que o pouco que ela pode decidir, que a gente dê esse poder de decisão para ela também, mesmo que seja, né, você quer essa roupa ou essa roupa, né, coloca duas opções ali, né, você gostaria de comer hoje o macarrão ou o arroz, enfim, né, pequenas decisões para que elas tenham mais autoconfiança, e cada vez mais a gente vê que a autoestima é muito importante para o ser humano de sucesso. E quando eu falo sucesso, eu não falo de ter grandes quantias de dinheiros, muitas casas e carros, que eu não sei nem o que essas pessoas que têm muitas casas e carros fazem com todas essas coisas, porque não vão conseguir usar tudo isso, né? Mas seres humanos de sucesso, que são aqueles que veem o valor da vida, que vem, que acham um trabalho que enche sua alma de alegria e que vê um sentido para os seus dias aqui na Terra. E para mim, que fui uma pessoa sempre muito angustiada, faz alguns anos que a angústia deixou de fazer parte de mim, parecia que nada tinha sentido. Então, e hoje eu me sinto muito preenchida de amor, sabe? Tenho um marido que eu amo muito, tenho minhas filhas que eu amo demais, tenho os meus cachorros, tenho minha família, tenho alguns alunos que gostam muito de mim, outros não, é claro, também não tenho a pretensão de agradar a todo mundo. Eu acho que, né, não é a minha pretensão de agradar a todo mundo, mas é de tentar fazer melhor aquilo que eu me proponho a fazer, né? Então, todo o trabalho que eu me proponho a fazer, eu vou me entregar ao máximo, assim como eu tenho me entregado muito na criação das minhas filhas, no trabalho aqui do lar, que eu acho que é super importante também, né, ao meu marido, aos meus cachorros, enfim, dá para fazer tudo 100%? Não dá, já vi que não, me sinto culpada, mesmo acreditando que a culpa não é legal, mas ainda é difícil de me livrar desse sentimento. Mas hoje as adversidades são um pouco mais fáceis de serem passadas, porque eu me sinto muito amada, eu me sinto muito preenchida de amor. Então, eu acho que a gente tem que tentar amar, por mais difícil que seja. Ou quando nós não fomos amados, e tá pra mim, puta, nunca fui amado. Falei um palavrão. Eu nunca fui amado, nunca me senti nesse lugar de ser amado, ser aceito, ou de ser pertencente ao grupo. E aí você pode buscar você. Começar numa centelha, assim, de estar pronto para novas experiências, assim, né? De trabalhar esse pensamento, e já falei, da atenção plena, de tentar manter o seu pensamento como seu maior aliado, seu maior amigo, e não como um inimigo, que muitas vezes né? Nós somos inimigos de nós mesmos quando a gente fica alimentando pensamentos que não vão nos levar para frente, e sim vão nos deixar paralisados no lugar. Então, é sempre possível começar, é sempre possível fazer diferente. A gente não sabe o que o dia do amanhã nos espera, e basta que a gente continue tentando ser o melhor que a gente pode ser. Então, ela fala dos dons aqui. Esse aqui é bonitinho, ó. Do senso de humor, assim, como nós somos recriminados às vezes por rir.
né? Você não pode rir, por exemplo, de quem caiu. Eu sou uma pessoa que eu não consigo rir de quem caiu. Já fui bem condicionada nisso, né? A pessoa caiu, eu fico preocupada, você se machucou e tal, né? Mas muitas pessoas riem ainda. Mas as crianças, elas têm isso porque é uma imagem engraçada. Elas não têm essa coisa, ele pode ter se machucado, coitado, tá sofrendo. Elas ainda não têm essa, né, esse pensamento mais elaborado. Mas, e aí a gente briga com elas, não vai, porque não pode, ela nem entende porque não pode, porque para ela ainda é uma complexidade de, né, chegar nesse lugar que eu acabei de falar. Mas, daí ela fala assim, olha, as crianças têm um senso de humor importante e espontâneo, muitas vezes precocemente reprimido por regras sociais de moralidade. Quando um amigo cai, a criança acha graça. Se vir algo diferente na rua, ela aponta, olha que engraçado aquele cabelo laranja. Se alguém diz uma palavra errada, a criança ri. O humor é uma das formas mais elaboradas de lidarmos com as adversidades, nos permitindo expressar nossas angústias de maneira mais leve. Olha que amor! Um outro parágrafo que eu destaquei aqui. Há algo muito forte em nossa constituição psíquica, que é a preocupação social com o todo. Se eu sou aceito pelo grupo, eu estou protegido contra predadores e, em contrapartida, eu protejo o meu grupo e o meu semelhante. Aqui ela vem falar dessa sensação de pertencimento. Então, eu como professora, às vezes tem alunos que estão indo super mal, assim, super mal que eu digo, não estão fazendo os exercícios que são solicitados, faltando muita aula, quando estão na aula estão meio sem muita proatividade, e parece que não estão contribuindo, não estão ali, sabe, interessados pelo trabalho. E aí é muito fácil o nosso ego dizer, aquela pessoa não está colaborando, ela precisa de uma punição, porque ela não pode atrapalhar o grupo desta forma. Então é muito fácil a gente chegar nesse caminho e exige da gente um esforço um pouco maior de olhar através daquilo que os nossos olhos estão enxergando, sabe? Que se essa pessoa está nesse lugar, é que provavelmente ela não está se sentindo parte do grupo, ou na vida dela tá muita coisa desmoronando, e daí aqui, como ela já não tá se empenhando bem, as pessoas já estão olhando torto para ela já tá se sentindo excluída, e isso só vai piorando. Aí o nosso querido Paulo Freire, que foi um patrono da educação, e ele falava sobre a reprovação e que a reprovação era muito pouco efetiva para as nossas crianças, especialmente. E no ensino público, se não me engano, até a 5ª série, eles não têm reprovação. Eles continuam, eles vão avançando, né? Primeiro ano, segundo ano, e aí eles têm as aulas de reforço e tal. E aí, quando uma criança está indo muito mal no seu desenvolvimento, ali dentro da escola, o que o Paulo Freire sugere, e que isso exige muita energia e é bem trabalhoso, mas eu acredito muito nessa ferramenta, acho ela muito eficaz, que é de parar e tentar enxergar o que está acontecendo com ela, além daquilo que ela está apresentando. Então é conversar com os pais, é conversar com a família, é ver como que essa família está estruturada, se eles estão com as necessidades básicas garantidas, especialmente no ensino público, que tem criança que às vezes não tem o que comer direito em casa, não tem um sapato para ir para a escola, e se ela vai com um sapato, não tem, todo furado, as crianças vão falar sobre isso, ela vai se sentir mal, ela não vai se sentir parte do grupo. Às vezes os pais se separam e às vezes está vivendo aquele momento super difícil de briga, e aí a criança fica na tela muito tempo, enfim. Nossa vida é trabalhosa, né? Mas aí é chegar e é a rede de apoio que a gente fala, né? A rede de apoio que ali são os professores, a pedagoga, a família, e todo mundo vê como que a gente pode ajudar esses pais. E esses pais daí vão conseguir lidar melhor com a sua criança, né? Estar mais presente para sua criança, que eu sei que é difícil a gente estar presente, a gente tem muitas coisas para resolver, contas para pagar, relacionamentos, o trabalho, então é muita coisa realmente para a gente digerir, né, e conseguir dar o nosso melhor para nossa criança. Então é um momento em que a gente tem que, ao invés de apontar o dedo, culpar, julgar, falar, você é preguiçoso mesmo, nunca deu certo, e blá 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 blá, a gente vai tentar entender o todo, assim, o que está acontecendo no todo, para que a gente possa, de fato, auxiliar essa criança nesse caminho da aprendizagem,
que é um caminho que vai exigir bastante esforço mental, né? Trabalhar o nosso cérebro consome muita energia, a gente come para alimentar o nosso cérebro também. E quando a gente está pensando, fazendo essas sinapses, esse cérebro está consumindo muita energia. E é por isso que é muito mais fácil a gente ficar no scroll, rolando a tela, vendo os conteúdos de 30 segundos, que a gente não para refletir sobre eles, a gente só vai absorvendo e não pensa sobre eles, do que a gente pegar um livro e ficar lendo e pensando e tirando as nossas próprias conclusões e tal, porque isso vai exigir um esforço a mais e que às vezes a vida corrida do jeito que tá, a gente acaba ficando com preguiça, né? Porque a gente já tá fazendo tanta coisa. Mas é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que tá sendo entregue de bandeja pra gente é isso. Fiquem nas suas telinhas, rolando e não faça muita coisa. E consuma, né? Consuma. E trabalhe para você ter dinheiro para você pagar suas contas e consumir. Então é isso. Então é enxergar um pouco além daquilo que os nossos olhos estão sendo capazes de enxergar. E aí ela começa a falar, né, dessa noção de pertencimento e de que como nós somos diferentes. Nós somos 8 bilhões no planeta, por aí. Na época que escreveu o livro, ela fala que 7,8 bilhões de temperamentos. Porque a gente costuma falar, né? A gente fala do signo, né? As pessoas de Capricórnio, que os Capricórnio são mais ou menos assim, os de Gêmeos são assado, e a gente vai se classificando assim em grandes bolos de personalidade, de temperamento, de comportamento. Mas que isso é de uma maneira geral, muito geral, porque todos nós somos muito diferentes. Então, a nossa digital é diferente. Não existe ninguém com uma digital igual. É a mesma coisa para o temperamento. Somos todos diferentes. E aí ela vai falar sobre a diversidade, sobre a neurodivergência, e que existem muitas diferenças. E o nosso preconceito ou as nossas pulsões fazem a gente refutar aquilo que a gente desconhece, aquilo que a gente não acredita ou acha que é certo de acordo com os conceitos que foram colocados em nós, né? E aí a gente refuta aquilo que a gente não conhece, que a gente acha que é muito diferente, a gente fala, nossa, isso não é certo, tá errado, e daí a gente exclui, pune, joga de canto, não quer tentar entender. Mas o quanto é importante, especialmente os educadores, os pais, essas pessoas, né, os psicólogos que estão tentando entender melhor as emoções, a arquitetura do cérebro, os relacionamentos, né, o como é importante a gente se debruçar e tentar entender as diferenças, mesmo que seja muito diferente daquilo do que eu acredito ou que eu considere certo, enfim, ou que eu ainda não tenha instrução para compreender. E aí a gente fica classificando como, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e que não nos leva a lugar nenhum, né? Nos leva numa gaiolinha ali de preconceito mesmo, né? De taxar uma coisa assim como, isso é chato, isso é legal. O que é chato, o que é legal, né? Essas palavras dizem tanto, mas ao mesmo tempo elas não dizem nada. Porque quando você fala, a criança chata. Por que ela tá sendo chata? Porque ela tá sendo desagradável. Mas ela tá sendo desagradável por quê? Porque ela tá com fome, porque ela tá com sono, porque ela tá se sentindo negligenciada, porque ela não tá se sentindo ouvida, porque ela não tá se sentindo respeitada. E aí exige um pouquinho mais de percepção nossa, assim, e de um gasto de energia maior para tentar entender e resolver de fato uma questão e não só empurrar a poeira para debaixo do tapete. E aí ela fala, né, o quanto essa diversidade é importante para a proteção da nossa espécie, porque isso significa que a gente consegue ir se adaptando ao ambiente que a gente vive. Então a diversidade é altamente importante para a adaptação de uma espécie ao meio. E aí ela vem falar também que o comportamento ele não é só genético, assim como ele também não é só
fruto do meio ambiente em que ele vive. Ele é uma soma de fatores, né? Como já foi dito em outros capítulos, e que o nosso cérebro ele tem uma plasticidade que na nossa infância ele é muito mais plástico, ele está em crescimento, está em desenvolvimento, então é muito mais fácil de aprender quando você é pequeno do que quando você é mais velho. Mas, de qualquer forma, o nosso cérebro está sempre aprendendo. Então, essa plasticidade cerebral, ela existe e a gente está se influenciando mutuamente, estamos aprendendo e compartilhando ensinamentos ao longo da nossa existência. E aí ela vai falando que cada combinação ou cada indivíduo é uma alternativa e uma possibilidade para a comunicação da espécie. E nós não sabemos quais são as características que mais perseveram. Os que melhores se adaptarem a determinado ambiente, em determinado momento, espalharão os seus gênios e não necessariamente os indivíduos que são mais fortes. Então, por isso, é urgente abandonarmos rótulos adoecedores sobre padrões únicos de comportamentos para adotarmos uma visão mais humanista sobre a especificidade individual do ser humano. Precisamos mudar a ideia de olharmos como falha, o que na verdade são dons. Somos todos únicos. Você não é uma falha. Você é uma promessa extraordinária para a humanidade. Olha que lindo isso. Você é uma promessa extraordinária para a humanidade. Se você conseguir vivenciar com plenitude todo o seu potencial e que só você vai saber as respostas, né, dos seus caminhos e do que você deve fazer. E aí ela vai explicar aqui, né, que ela fala o dom e ela chama de dom. Foi a Márcia Tozin que colocou, né, dom, o que as pessoas costumam dizer como uma coisa ruim, né, como uma crítica. E antes de entrar nos dons, só eu acho que reforçar mais uma vez assim do quanto a gente tem que tentar se livrar desses olhares da sociedade, né, sobre a sua criação. Siga seu coração, tá bom? Siga seu coração e ame seu filho, independentemente de qualquer coisa, do que possam falar, você está criando mal, você está mimando, porque você está errado, blá, blá, blá. Siga o seu coração. E, se possível, continue estudando, que eu acho que isso é importante. Então, o dom do cientista é a característica daquela pessoa rotulada de insegura e que precisa de método para tudo. Nunca se convence, vive comparando informações que encontra em sites e livros, mas nada lhe serve, nada fecha, ele sempre tem dúvidas. Isso pode ser fundamental em uma série de profissões que exigem cautela, método e investigação. O dom da humildade é uma característica da pessoa frequentemente descrita como boazinha. A sociedade tenta convencê-la que ela está errada e quer modificá-la a todo custo. Frequentemente associa-se sua personalidade a erros de criação. Dizem que os pais a protegeram demais. Os pais questionam o tempo todo se estão agindo corretamente ou se deveriam ensinar essas crianças a serem mais duras. Na verdade, essas pessoas são muito empáticas. Elas costumam apresentar o comportamento de ceder acima da média. Quando adultas, elas poderão ter uma posição importante de liderança e mediação pacífica de conflitos. Os danos de criação para essas crianças são justamente relacionados a tentativas de convencê-las de que serem empáticas é um problema. Não se trata aqui de defender que é saudável manter relacionamentos em que essas pessoas sejam apagadas. Trata-se de entender que nem todas as pessoas precisam se posicionar pelo confronto ou pela imposição de suas vontades. Há pessoas que simplesmente preferem evitar o confronto. E essas pessoas não precisam aprender a confrontar. Existem múltiplas formas de assertividade. E observar a maneira genuína de cada criança é preservar a sua saúde mental. Dom da variância. Característica de pessoas que sentem o tempo inteiro o desejo de mudar de emprego, de parceiro, de cidade ou de vida. Acusadas de erradas, passam uma vida se martirizando porque não conseguem ser como as outras, que se estabilizam em uma vida corriqueira e comum.
Por certo, viver dentro de um só padrão fará essas pessoas infelizes. Por que então exigir delas a infelicidade como forma delas se encaixarem em padrões sociais sem fundamento? Dom da segurança. Característica da pessoa injustamente acusada de insegura. Essa pessoa precisa ter certeza de que está segura na maioria das situações e vivências. É a criança que prolonga o desfraude, mesmo já tendo conquistado todas as etapas, ou que apresenta seletividade alimentar, que precisa do colo dos pais por muito tempo em uma festa de aniversário, por exemplo, até se adaptar ao ambiente e querer explorar a festa com segurança e espontaneidade. É o adulto que guarda dinheiro e prefere um emprego que lhe traga estabilidade em lugar de algo em que precise arriscar. Essa característica deve ser aceita nas nossas crianças, embora facilmente vejamos seguindo o padrão de ir contra ela. A gente vai muitas vezes, contra ela. Por quê? Porque a gente acha que ela tem que ser da maneira como a gente acha que ela tem que ser e não como a maneira como ela é. Simples assim, porque a sociedade toda está nos condicionando a isso, a padronizar, a uniformizar. Isso é mais fácil para vender produtos, Muito mais fácil. Muitas vezes, esses indivíduos passam a vida buscando a mudar a si mesmos, como se eles fossem errados, pois foram criados desde muito cedo, sob a crença de que é ruim se esquivar do risco, como se todos tivessem sempre que brigar e buscar incansavelmente os seus desejos. Lutar é sempre uma meta cultural, mas isso não significa de que quem age diferente esteja errado. Dom da atenção difusa. Característica da pessoa que tem uma energia incrível e que é também muito criativa e consegue se conectar a várias coisas ao mesmo tempo. Na escola, é vista como um problema, porque não se comporta como as outras crianças. Numa perspectiva evolucionista, a hiperatividade pode ser vista como um aspecto da neurodiversidade da nossa espécie. O indivíduo mais rápido e atento a diversos estímulos, e não apenas um, como preconizado pelo sistema escolar, pode ter se adaptado melhor ao ambiente. Dom do guerrilheiro. Característica da pessoa que está sempre envolvida em disputas. Seu senso de justiça é elevado. Não gosta de deixar as coisas sem solução e por isso está sempre envolvido em conflitos. São pessoas que muitas vezes a sociedade rotula como erradas e de pavio curto. Às vezes os psicólogos trabalham para que elas oprimam o seu dom, quando na verdade precisam reconhecê-lo e aprender a viver com ele. Essas pessoas apresentam muitos benefícios e ganhos a partir dessa característica e nem sempre percebem que, se fossem diferentes como a sociedade espera, talvez não alcançassem os mesmos resultados que só acontecem devido à sua personalidade. Podem, quando adultos, vir a se tornar um CEO de grandes empresas ou atletas de alta performance, por exemplo. Então, esses são apenas alguns exemplos de dons frequentemente criticados. Muitos outros ainda poderiam ser descritos. Cabe aos pais, educadores e profissionais de saúde promover condições para a criança possa desenvolver os seus dons, em vez de tentar modificar a riqueza deles. Essa é a chave da filosofia neurocompatível. Todo mundo é uma raridade e uma promessa. A criança agressiva, aquela que tem muito medo, aquela que não quer estudar, muitas vezes são reprimidas por quem tenta mudar essas condutas dentro de uma exigência arbitrária de normalidade. E isso traz muito sofrimento. Em nossos dons estão as nossas maiores dificuldades e as nossas maiores fortalezas. Se não naturalizarmos isso, respeitando a verdade, respeitando de verdade a diversidade e as individualidades, as pessoas sofrerão. É incrível a mudança no rosto dos pais e das pessoas em geral quando chamamos o que elas mais desejam mudar em seus filhos de dom. E é metade do caminho terapêutico percorrido.
Todo comportamento tem o seu ônus e o seu bônus. Nenhum comportamento em nossa vida terá apenas ônus. E nem apenas bônus, não é verdade? Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações foram definidos pela evolução. Os nossos comportamentos também foram esculpidos pela necessidade evolutiva. Para a nossa espécie, vale a pena que todas as pessoas sejam muito diferentes, pois essa diversidade é justamente o que nos permite a adaptação a ambientes distintos. Porém, a diversidade de comportamentos não é tolerada em nossa sociedade, muito menos valorizada como uma vantagem adaptativa. Ao contrário, aqueles que fogem da norma social são rapidamente diagnosticados e medicalizados, o que pode ser um prejuízo incorrigível à infância. Quanto perde a humanidade ao deixarmos de enxergar as pessoas em suas divergências e ao imputar-lhes defeitos por não se parecerem iguais? Ser diferente, muitas vezes, é a condição essencial para prosperar. Por que essa criança precisa ser agressiva? O que existe neste contexto que demanda dela tais comportamentos para sobreviver e se adaptar ao meio? Evolutivamente, é provável que quem sobrevive e se adapta ao meio é justamente aquele indivíduo que com mais força e agressividade. O mesmo se pode dizer sobre comportamentos de medo, ansiedade, proteção, segurança e tantos outros. É necessário se perguntar qual é a riqueza no comportamento daquela criança. Quais são as raízes por trás da patologização simples e bruta? Por que esse comportamento está aqui? Porque a criança sente isso. Como esse comportamento a ajuda a se adaptar ao meio? Olhar por essa abordagem demanda que todos os comportamentos sejam compreendidos a partir deste viés da seleção natural para adaptação ao contexto. Falar em neurodiversidade não é ter um olhar romântico sobre as patologias, mas conseguir enxergar além da simplificação e da medicalização de uma característica importante das pessoas. É um olhar ecológico sobre as famílias, seus sentidos compartilhados, significados atribuídos e a dinâmica própria de cada grupo, a sua homeostase coletiva. Sabe o que é homeostase coletiva? É essa interferência que a gente está mutuamente se afetando, né, pela nossa convivência. Sua homeostase coletiva para além das críticas ou repressões sociais. Quanto mais eu leio esse livro, mais eu vejo assim como a sociedade é repleta de preconceitos, né? Mas os nossos preconceitos nascem da onde? Da onde? Da nossa ignorância. Uma criança conseguirá tirar o melhor potencial de suas habilidades se ela tiver um ambiente propício para isso. Essa condição começa com um olhar atento, acolhedor e reflexivo por parte da família, dos educadores e dos profissionais de saúde. Se apenas reproduzimos uma ótica diagnóstica sem reflexão crítica, nós estamos repetindo padrões ultrapassados e adoecedores que precisam ser abandonados. Historicamente, há registros importantes de padrões de comportamento que eram considerados doenças, por pura regra social ou controle normativo, sem nenhuma razão científica. A drapetomania, por exemplo, era a obsessão pelo desejo de fugir dos senhores de engenho. Era um transtorno que acometeu negros durante o período da escravidão. Na época, havia uma grande epidemia entre as senzalas. Sobre esse olhar viciado em diagnósticos, vejamos a narrativa revolucionária do Sir Ken Robinson. Aqui ele vai contar a história da Gillian. Ela tinha... Isso aconteceu nos anos 30, e ela tinha só 8 anos, e ela não conseguia ficar parada na carteira dela, sentada.
prestando atenção. Então ela tinha que ir para a janela, e daí ela levantava, e ela, né, tava deixando a professora doida, porque ela falava, essa criança não me respeita, essa criança não tá prestando atenção, essa criança tem um problema, ela tem uma doença, né, e até que um dia a mãe dela foi chamada, né, para ver o que estava acontecendo, porque a criança dela era muito indisciplinada, a Gillian é muito indisciplinada, não tá dando, a senhora vai ter que ver, eu acho que ela vai ter que estudar numa escola para crianças especiais, porque aqui junto com as pessoas normais, ela não tá se encaixando. E aí a mãe foi procurar um terapeuta, um psicólogo na época, e aí esse psicólogo ficou perguntando muitas coisas para saber como que era a vida delas, ficou um tempão conversando, e a Gillian ali olhando, né, aquele homem que ela sabia já, né, no alto dos seus 8 anos, ela já sabia que aquele homem teria o poder de decisão sobre a sua vida e sobre o que seria dela a partir daquele instante. Então ela, que era muito agitada, já sentou, colocou as mãozinhas embaixo das perninhas, segurou a mãozinha para as mãozinhas não ficarem mexendo demais, e ficou prestando atenção ali naquela conversa do terapeuta, do psicólogo com a mãe. Era psicólogo ou psiquiatra? Bom, enfim. Enfim, o especialista. Aí, depois dessa longa conversa, ele falou para a mãe assim, agora eu preciso conversar somente com a senhora e vamos deixá-la aqui na sala. E daí ele falou assim, você fica aqui um pouquinho que eu vou conversar com a sua mamãe. E ligou uma música para ela ficar ali na sala. Daí os dois saíram da sala, e era uma sala que de um outro ponto era possível olhar a sala pela janela. E eles ficaram observando o comportamento dela enquanto eles não estavam ali. E aí ela começou a dançar pela sala. Com aquela música ela dançou e foi, e bailou de um lado pro outro e tal. Daí ele olhou e falou assim, ela provavelmente é uma dançarina. O que a senhora deve fazer é matricular ela numa escola de dança. E assim a mãe fez. Olha, me emociona. Tudo me emociona, né? Atriz, super sensível, sentimental. Então, daí a mãe saiu, matriculou ela numa escola de dança e ela se transformou numa grande dançarina, uma das melhores dançarinas do mundo. O nome dela completo, deixa eu ler aqui que agora eu não me lembro. A pequena Gillian, né? Gillian Line, o nome dela, ou Line, né? Gillian Line. Ela foi uma grande dançarina, ela dançou até que ela não pôde mais dançar, depois ela criou sua própria companhia de dança, produziu uma série de shows em Londres e em Nova York e teve muito sucesso. Daí com o tempo ela conheceu Andrew Lloyd Webber e juntos eles criaram uma das mais célebres produções musicais para o teatro de todos os tempos, entre elas Cats e o Fantasma da Ópera. Então essa menina que poderia ter sido abandonada, né, à sua própria sorte, porque as pessoas não tinham entendimento do que ela precisava, a gente poderia não ter esses clássicos maravilhosos aí ao nosso dispor, né? A pequena Gillian, a menina cujo futuro estava em perigo, tornou-se conhecida em todo o mundo como Gillian Line, uma das coreógrafas de maior sucesso do nosso tempo, que encantou milhões de pessoas e ganhou milhões de dólares. E isso aconteceu porque alguém olhou profundamente em seus olhos, alguém que já tinha visto crianças como ela e que sabia ler os sinais. Outra pessoa poderia medicá-la e lhe teria dito para se acalmar. Mas Gillian não era uma criança problemática. Ela não precisava frequentar uma escola especial. Ela só precisava ser quem ela realmente era. Os índices de diagnóstico de transtorno de hiperatividade da infância têm aumentado em níveis alarmantes. Será que nossas crianças estão de fato ficando mais hiperativas? Ou será que estão sendo apenas crianças em um mundo atropelado pela pressa dos adultos que exige cada vez mais obediência e bom comportamento, de modo que essas crianças não incomodem e não deem trabalho? O olhar da neurodiversidade, portanto, não é uma romantização ou a negação de que aspectos específicos de comportamento podem demandar dificuldades no dia a dia, como no caso do autismo.
A proposta da neurodiversidade é, em essência, uma necessidade de perceber que é possível um outro ponto de vista sobre comportamentos tradicionalmente considerados patológicos e que o indivíduo é capaz de ter uma vida bem adaptada ao meio e feliz. Trata-se de enxergar cada ser humano em sua singularidade, dentro de uma diversidade comunitária em que perceber a diversificação de comportamentos é não apenas ter uma visão mais humanizada em relação às pessoas, mas principalmente entender a riqueza evolutiva necessária à espécie. Pessoas com trissomia do cromossomo 21, que popularmente é conhecido como síndrome de Down, são pessoas muito mais felizes, têm mais contato social do que os indivíduos sem essa condição congênita. É pouco comum que eles apresentem depressão. Eles, ao contrário, são indivíduos que trazem alegria e leveza ao ambiente, animam o grupo. Será então que a trissomia é realmente uma falha? Ou é uma diversidade evolutiva importante à espécie? A sociedade deve se organizar para adaptar os empregos e as condições de modo a parar de produzir deficiências, porque deficiências são produzidas nessa interação. Quantas pessoas tricossômicas são muito bem-sucedidas em seu trabalho e realizadas pessoalmente? A nossa plasticidade cerebral permite que mesmo as dificuldades de condições atípicas se traduzam em adaptação e criação de novas possibilidades sinápticas. A neurodiversidade é tão crucial para a sobrevivência da raça humana quanto a biodiversidade é decisiva para a vida em geral. Mudamos o nosso comportamento e construímos coisas ao nosso redor para nos adaptarmos às demandas do ambiente. Assim como João de Barro, que constrói casas de barro e, na falta do barro, começa a utilizar outros materiais, uma criança que nasce em um ambiente hostil vai selecionando a rede neural que mais possibilita a sua adaptação ao contexto adverso, mantendo fio a fio neurônios e neurotransmissores que ela mais utiliza para se adaptar às adversidades. Forte isso, né, gente? Portanto, os autores supracitados, aqui ela citou vários autores que eu acabei não falando, né? Ness, Williams, o Singer. Eles sugerem que muitas manifestações da psicologia humana não são falhas, mas compromissos de adaptabilidade ao meio, regidos pela necessidade de sobrevivência e perpetuação da vida. Ética, moralidade e neurodiversidade. Como as crianças aprendem a respeitar umas às outras. Apresentamos até aqui a importância da neurodiversidade da espécie, enfatizando que o indivíduo caracterizado como atípico precisa se sentir importante e fazer parte do grupo. Esse pertencimento ao grupo é uma das características mais importantes da espécie humana, ao significar a garantia de sua sobrevivência evolutiva. A saúde emocional de um indivíduo está relacionada intimamente a essa sensação de pertencimento a um grupo e, de forma extremamente relevante, a construção do senso de ética e de moralidade também ocorre a partir deste movimento de pertencimento, quando eu entendo que eu sou respeitado como indivíduo, empaticamente passo a respeitar o outro também. Dessa forma, a compreensão de uma criança sobre as necessidades de uma outra pessoa pressupõe, primeiro, o respeito às demandas da própria criança. Veremos nesta sessão como ocorre o desenvolvimento do senso de ética e de moralidade na infância. E é importante pensar nisso, como que está o senso de ética dos adultos hoje? O quão ético é o mundo que a gente vive, na sua opinião? Já comentamos aqui
que quando falamos em educação neurocompatível, a pergunta sempre aparece, e sempre aparece muito. Mas e os limites? É o que eu mais escuto falar hoje em dia. Essas crianças de hoje estão sem limites. E onde estão os limites dos adultos que tiveram tantos limites em sua infância? Onde estão? Porém, esse questionamento não tem nenhum embasamento científico. Pelo contrário, pesquisas sugerem que crescer em um ambiente hostil, desrespeitoso e adverso cria na vida adulta prejuízos importantes à saúde mental, comportamentos de agressividade e conflitos com a lei. Como então uma criança, que a gente não vai falar de limites, né? Então, como que uma criança aprende as regras sociais e de conduta? A resposta é clara e pautada em evidências científicas, pela empatia, pelo respeito aos próprios limites e pela imitação social. Simples assim, lembra? Elas, muito mais do que aquilo que os adultos estão falando, elas estão observando. As crianças têm de modo inato a capacidade de observar democraticamente a si mesma e aos outros. E é dessa maneira que elas assimilam as regras sociais, as normas de conduta e respeito aos direitos de outras pessoas de acordo com a etapa cronológica de amadurecimento. Portanto, respeitar as necessidades individuais de uma criança é a melhor maneira de ensiná-la pelo exemplo dos adultos a respeitar as necessidades de outros indivíduos. Apresentamos agora algumas evidências que sustentam essa proposta, baseadas nos trabalhos dos psicólogos Lawrence Kohlberg e Jean Piaget. Conforme Duska e Whelan, Kohlberg, psicólogo estadunidense, propôs em meados do século XX que o julgamento moral se desenvolve em uma sequência previsível ao longo da infância, composta por 6 estágios de raciocínio sobre moralidade e ética. 1. Orientação para as regras, no intuito único de evitar punição. 2. Foco em autointeresse e hedonismo ingênuo. Hedonismo é quando a gente quer satisfazer os nossos prazeres o tempo todo, só as nossas, né? Satisfazer os nossos prazeres. Esses 2 primeiros estágios se prolongariam até cerca de 9 anos de idade. Aí nas etapas seguintes estariam previstos 3. Acordo interpessoal, moralidade social e conformidade. 4. Manutenção da ordem social e a necessidade de obedecer às ordens da sociedade. Esses 2 estágios seriam caracterizados pelo início da compreensão sobre a função de regras sociais e se prolongariam até o final da adolescência. E por fim, os 2 últimos estágios englobariam 5, que é o contrato social, em que o indivíduo reflete criticamente sobre a importância, a equidade e os benefícios das regras sociais. A equidade é quando você vê as necessidades individuais de cada um, sabe? Não é que todo mundo tem que enfiar o sapato do mesmo número no pé. A gente tem que saber que tem que ter números diferentes, porque os pés são diferentes. Isso é equidade, quando a gente vai tentando usar, mecanismos que vão atender todas as pessoas em suas diferenças, né, na diversidade. Princípios éticos, os 6. Princípios éticos universais, referentes a uma consciência plena e profunda de empatia e ética, regras e acordos em que todos os indivíduos são beneficiados em sua dignidade pelos direitos humanos. Esses estágios finais, mais requintados, seriam atingidos somente na vida adulta. Kohlberg aprofundou os estudos de Piaget para enfatizar que a aquisição da moralidade é gradual e se inicia apenas nos anos finais da infância. Logo, se uma criança traz a caixa de lápis de cor de um colega para casa, por exemplo, isso não significa que está acontecendo por falta de limites dos pais, mas porque a criança ainda não atingiu determinados estágios cognitivos de ética e de moralidade.
Castigo ou punições diante deste ato, portanto, não são compreendidos pela criança como algo relacionado que ela fez errado. Não entra na cabecinha dela que está errado. O resultado de um castigo, de uma punição, seria somente vergonha, culpa e sentimento de que ela não é importante e que ela faz tudo errado mesmo. Então, nesse caso, não existe um processo educativo. O que se vê é apenas uma atitude punitiva. Então, se a gente segue o pressuposto de que a criança tem um senso democrático inato que nasce com ela, e existem comportamentos que são comuns à espécie, podemos sugerir que o desenvolvimento da ética e da moralidade depende essencialmente da prontidão da criança para imitar elementos de pertencimento e cooperação do grupo, e não de regras que a criança ainda não tem condições cognitivas e emocionais de assimilar. Nessa equação, também precisamos inserir alguns fatores socioculturais e individuais. Há crianças de 3 anos de idade com senso de empatia intenso e outras da mesma idade que ainda não estabeleceram essa percepção. Porém, o caminho de aquisição processual e gradual é o mesmo. Novamente, retomamos a importância da educação do nervo vago e da neurocepção de segurança. A nossa base estrutural é o funcionamento do nervo vago e o pertencimento ao grupo social, pois disso depende a nossa sobrevivência como espécie. Nós devemos acalmar a criança, educando a resposta do nervo vago e mostrando que ela pertence a um grupo social seguro, em lugar de ficar utilizando a vergonha como principal elemento para pressionar comportamentos para os quais a criança ainda não está preparada. Do tipo, todos os coleguinhas já desfraldaram e você ainda não. Ai, 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 você já é uma mocinha, não pode. Ou de fazer atitudes que não fazem nenhum sentido para a criança. O seu irmão não faz birra, por que você faz? Para Kohlberg, o último e o mais refinado estágio de desenvolvimento envolve a empatia e a compaixão. Uma educação respeitosa e neurocompatível entende que esses elementos devem estar presentes conjuntamente, ou seja, a criança aprenderá a ser empática a partir do momento em que seus pais e educadores foram empáticos com ela. Aprendem a compaixão pela vivência e pelo exemplo, e não pela regra. É o nosso senso democrático de espécie que nos faz aprender a enxergar o outro, reconhecer regras e limites, se sentir importante e valorizado incondicionalmente por ser quem se é. Somos uma espécie social que atinge o nível mais avançado de desenvolvimento quando conseguimos nos colocar no lugar do outro, etapa que nem todas as pessoas conseguirão atingir. Desse senso de empatia e de compaixão é que nasce a ética. A base da criação neurocompatível prevê que a humanidade funcione muito melhor com base na ética e entende que nós devemos respeitar os processos da criança ao invés de ficar incutindo medos e fazer uso da punição e da ameaça. A obediência cega aos pais e educadores é preocupante, porque ela retira da criança a capacidade de refletir criticamente sobre o contexto e reconhecer as suas próprias demandas e preferências. Não raramente, casos de abuso sexual estão relacionados a um padrão de obediência rígido e autoritário, em que as crianças, sem poder refletir sobre o que está ocorrendo e sobre a sua própria vontade, obedecem ao adulto abusador. Reconhecer as próprias emoções é a base das noções de ética. Validar emoções, mesmo que muitas vezes sejam inaceitáveis do ponto de vista social, é o primeiro passo para criar crianças autoconscientes e que possam refletir criticamente diante de regras muitas vezes equivocadas. E é importante dar uma pausa agora no estudo para uma reflexão crítica de pense
nos adultos que você conhece ao seu redor, quantos têm um pensamento crítico de olhar, não só de refutar o que está sendo visto. Ah, isso aqui é uma porcaria, onde já se viu, porque no meu tempo as coisas eram melhores. Não estou falando disso. Eu acho que o pensamento crítico é avaliar, é entender e é enxergar que isso não é ético. Se é errado bater, é errado bater em qualquer ser, seja numa mulher adulta, num cachorro, meus cachorros que não param de latir, essa dificuldade de gravar em casa, ou numa criança, de você conseguir perceber que isso tem alguma coisa errada aí, né? Então, olhar as coisas e tentar enxergar além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Eu acho que a gente está muito nesse caminho, acho que a gente sempre teve muito nesse caminho, né? De só o que os olhos enxergam e não aprofundar isso, aprofundar. E na época da pressa, da velocidade, a gente está aprofundando muito pouco, a gente está concluindo muito pouco as coisas. Então é preciso criar os nossos filhos, os nossos amores da nossa vida com um pensamento crítico, para que elas possam ter discernimento sobre as coisas, que elas entendam melhor, né, essa complexidade do mundo em que a gente vive. Então acho que ficou muito claro aqui, né, do que que eu acabei de ler, de que o incutir medo, ficar exigindo regras, você não pode fazer, você não pode trazer o lápis do amiguinho para casa, porque isso é horrível. Você quer ser um ladrãozinho, você quer ser um pivete, que isso não vai ajudar, porque a criança ela não tem cognição ainda para conseguir entender isso. E é óbvio que tem que devolver do amiguinho. Então, mas é ter empatia para essa criança, é olhar e falar: filha, eu sei que você gostou do lápis e o lápis realmente é muito bonito, mas é do amiguinho, né? E o amiguinho vai ficar muito triste se ele ver que o lápis não tá mais com ele. Então a gente precisa devolver para ele, tá bom? A gente fala que você trouxe porque você gostou muito, mas que você trouxe de volta e tá aqui o lápis pro amiguinho, tá? Não precisa envergonhar a criança, fazer ela se sentir péssima, porque a gente aprende a moralidade, a gente aprende a ética, a gente aprende a ser melhor, a ser empático, quando a gente entende, né, o que está acontecendo, quando a gente não está envergonhado, quando a gente está se sentindo muito mal, a gente tem muita dificuldade de ser melhor. Se eu tô me sentindo envergonhado, se eu tô me sentindo um atrapalho, se eu tô me sentindo... eu não vou ter vontade de ser melhor. Eu só vou ficar chorando, me culpando, ou enfim, fazendo às vezes coisas, né, erradas, drogas, enfim, tantas coisas que podem acontecer quando a gente não tá se sentindo bem. Então, e nós somos seres sociais, nós precisamos se sentir pertencente ao grupo, a gente precisa se sentir importante nesse grupo. E a gente precisa ter as nossas emoções validadas, porque nós somos seres emocionais, a gente está sempre reagindo com emoção, sempre reagindo com emoção. E aí a gente precisa lidar com essas nossas emoções. Só que a gente entende muito pouco sobre como lidar com elas, né? Como que eu lido especialmente com as emoções mais desafiadoras. Mas a gente está sempre reagindo emocionalmente. Então, muitas vezes, é preciso respirar fundo e isso eu não posso resolver agora. É uma coisa que eu tô nesse processo, assim, eu não preciso resolver isso agora. Agora eu tô com muita raiva. Então, qualquer coisa que eu fale vai vir junto com essa dose de raiva. Então, eu tenho que esperar me acalmar para eu colocar o meu lado racional mais ativo para que eu possa ter uma resposta a isso. Então, acho que é menos pressa e é mais entendimento, assim, sobre nós mesmo e tentar fazer com que as pessoas que estejam à nossa volta se sintam bem e que elas se sintam pertencentes ao grupo. Só assim a gente vai ter um mundo mais humano. Os seres humanos são preparados para cooperar desde o nascimento, porque já vimos que a maior força humana é a importância, a necessidade evolutiva de pertencer ao grupo e de ser aceito. A partir dessa necessidade de ser importante para o outro, a cooperação coletiva surge naturalmente. Também já mencionamos que todos os nossos comportamentos foram delicadamente delineados para a evolução, inclusive a colaboração social para a adaptação da espécie. Porém, existem estágios de desenvolvimento que são alcançados gradualmente e não adianta você querer que uma criança atinja essa etapa antes da hora.
Aqui entra a importância do egocentrismo, fase proposta por Piaget como condição do desenvolvimento infantil em que a criança não consegue ainda perceber o mundo pelo olhar dos outros, apenas segundo a sua própria perspectiva. A criança tem um monte de adulto assim, né? Não se trata de um egoísmo cego que deve ser combatido, mas de uma perspectiva importante do ponto de vista evolutivo, em que a criança está centrada essa é a Luana, em que a criança está centrada em si mesma, percebendo pela primeira vez as suas próprias necessidades e entendendo como o mundo recebe e trata as suas demandas. A criança não divide o brinquedo ou pega da mão do irmão porque não está preparada para fazer de outra maneira. Ainda, então ela age impulsivamente em uma atitude de domínio que não é compreendida pelo adulto, que deveria dar recursos para acalmar e ocupar espaços de divisão em lugar de obrigar a partilha e punir a criança. Nesse estágio, mais do que nunca, é de suma importância que a criança se sinta valorizada e importante, pois é essa a validação que permitirá que a criança atinja a próxima etapa de desenvolvimento da moralidade. Entender que os próprios limites são respeitados é passo fundamental para que os limites de outras pessoas sejam empaticamente percebidos. Afinal, aprende-se por modelo e não por instruções sem sentido. Tentar incutir regras sociais sem sentido durante a etapa do egocentrismo é uma tarefa inútil e pode, por vezes, prejudicar o desenvolvimento. Empreste seu brinquedo ao amigo, querendo ou não, pois esse é o nuvem. Pois é isso que devemos fazer socialmente. Diante de uma situação como essa, a criança não irá aprender ética ou moralidade. Ela apenas irá receber o sinal de que as suas demandas e de que suas necessidades não são importantes, que as necessidades e demandas dos outros são mais importantes do que as suas próprias. Muito bem. Então, considerando a nossa sociedade e a sua cultura, os diagnósticos, a neurodiversidade, o pertencimento social, iniciamos essa sessão aqui, mais uma vez, enfatizando que a maior força humana é a necessidade de ser aceito e de se sentir importante para o outro. A partir desse pressuposto estruturado pela evolução, surge automaticamente a disposição para colaborar e de ser democraticamente cooperativo para o bem do grupo, em última instância para a própria proteção e sobrevivência. Durante anos, os profissionais de saúde mental ensinaram que as pessoas poderiam ser psicologicamente saudáveis sem apoio social. Bastaria pensar positivo e se imaginar sendo capaz, acreditando em si mesmo. O filósofo John Downe, porém, já enfatizava que a mais profunda das solicitações da natureza humana é o desejo de ser importante. O neurocientista estadunidense Bruce Perry, ao estudar contextos adversos à infância e propor o seu modelo neurosequencial, advoga que a capacidade de amor não pode ser construída isoladamente. E daí a importância do egocentrismo infantil, em que a criança se coloca como prioridade, e isso é fundamental, é de fundamental importância para o seu senso de autonomia. Há estágios, segundo Kohlberg, que a criança precisa necessariamente vivenciar para ela poder atingir níveis mais elevados da ética e da moralidade social. Daí a gente entende muito, né, o mundo de hoje, muito porque os adultos são tão egocêntricos, porque eles não tiveram nenhum momento da sua vida que elas puderam ter o seu egocentrismo compreendido, as suas necessidades avaliadas, e daí são adultos que estão ali tentando, lutando para ser visto, para ser amado. Bom, portanto, quando falamos em neurodiversidade, o que está no centro dessa proposta? A importância do ser humano, a necessidade de ser aceito como qualquer pessoa, na riqueza da diversidade humana. Quando uma criança é muito agressiva, bate ou xinga o tempo inteiro, ela só está querendo ser aceita.
Ela só está mostrando, é só a ponta do iceberg, e a gente não está enxergando profundamente essa criança. Pensem assim que não existe nenhum louco desimportante. Todas as pessoas que, né, a loucura, os delírios, elas estão sempre daí num lugar de muita importância. Alguns autores chegam a mencionar a técnica do sanduíche. Então, se a criança vai fazer um biscoito para você, por exemplo, e aí ela faz a maior sujeira na cozinha. Aí você vê que ela tá fazendo uma coisa boa, que ela queria te agradar. E aí você fala para ela assim, essa é a técnica sanduíche. Nossa, que legal que você fez um sanduíche para mim, minha filha. Mas agora limpe toda essa bagunça. Não funcionou, entendeu? Porque eu tô tentando agradar, mas não foi legal. Fiz bagunça, minha mãe não ficou muito satisfeita com isso. Então, assim, pensa, quanto tempo ela vai ficar fazendo sanduíche ou biscoitos ou qualquer coisa pra você? Não vale mais a pena você limpar essa bagunça? Aceitar de bom grado? Que bom que você fez um sanduíche. Vem cá, te amo, meu amor. Come o sanduíche, depois limpa a bagunça. Quanto tempo você vai ter que fazer isso? É uma média de 10, 12 anos para sermos as pessoas mais importantes da vida delas. E pensa que são esses anos principais que a gente tem para amar incondicionalmente. E que tudo que a gente tá, então a gente tem que se aprimorar e ser o exemplo. Aí ela diz assim, ó, se você quiser o mel, você não pode espantar a abelha. Muitas vezes nós fazemos isso com as crianças. Nós queremos o mel, mas espantamos a abelha. Então vale a pena você limpar a cozinha, receber esse afeto e preservar a ênfase na importância da criança. Essa sim, base estrutural para uma boa autoestima e segurança. Vale lembrar que o tempo passa muito rápido. Finalizando esse 4º capítulo, e a gente entendeu aqui, né, o quanto o constrangimento é o principal inimigo da aprendizagem e o quanto a gente precisa se auto-observar. E eu que estou estudando há tanto tempo e estou aqui, né, no desafio de minimizar os traumas. Sei que já causei muitos traumas às minhas crianças, mas de tentar entender, validar os sentimentos delas, validar os meus sentimentos, enfim. Mas eu acho que eu queria deixar assim bem enfatizado que a gente precisa deixar de lado os sermões, as palestrinhas. Ou você não entende que fala. Nós temos que ser. Nós temos que ser. Como que a gente lida com a nossa raiva? Como que eu, Adriana, lido com a minha raiva? Como você lida com a sua raiva? Como que você lida com as adversidades? E eles estão enxergando e absorvendo absolutamente tudo. E assim, tudo que um pai, uma mãe, um educador fala para nossa criança é uma verdade absoluta. Ela não tem o pensamento crítico, que eu pedi agora há pouco para que a gente tenha esse pensamento crítico, para que a gente crie as nossas crianças capazes de ter esse pensamento crítico. Elas não têm esse pensamento crítico ainda, elas não têm cognição para isso. Então tudo que a gente fala para elas, elas estão aceitando como uma verdade. Né? Seu mentiroso, você fica mentindo, e você não pode fazer isso. Ah, seu malandro. Quantas palavras pesadas a gente enfia, né, coração adentro das nossas crianças. E eu entendo, porque a gente fica com raiva, porque a gente está envergonhado também perante a nossa sociedade, e que a gente quer mostrar que somos bons pais, e que essa criança não pode ser assim, vai ser um delinquente, e o medo e a ignorância faz com que a gente chegue nesses lugares. Mas o quão importante é a gente lidar com as palavras, pensar que o afeto e o amor são o caminho ideal para que a gente tenha um futuro, para que a gente tenha uma humanidade mais humana, mais empática, com mais compaixão, que é o que falta demais. Falta ética, falta moralidade. A gente fala de moralidade, a gente fala de ética, a gente fala de respeito, mas no dia a dia é o que falta demasiadamente. E é o que a gente precisa entregar para as nossas crianças e entender que as nossas crianças têm suas etapas de desenvolvimento e que elas não são capazes de processar tudo que a gente já sabe processar, que a gente às vezes nem sabe processar, mas que a gente tem que entender o seu desenvolvimento e ter calma, não se apressar, que é tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Então, vamos constranger menos, vamos causar menos vergonha. Tá, mas e como é que eu faço então? Conte histórias.
Histórias. Quando eu era criança, eu também gostava de mentir porque eu apanhava muito. Então, às vezes eu mentia porque eu não queria apanhar. Mas aí eu percebi com o passar do tempo que a mentira não me levou a um lugar bom. Que quando eu mentia, daí eu era descoberta, eu apanhava mais. Então eu vi que não era legal, que o melhor era enfrentar a verdade. Então as histórias suas, do seu passado, histórias que estão nos livros, histórias de teatro, histórias, conversar, assistir um filme. Né, um filme longo. Por que um filme longo é bom? Eu sei que criança muito pequenininha não consegue assistir filme longo, né? Não consegue focar a atenção por tanto tempo. A minha filha de 8 anos já consegue assistir filme longo e depois conversar sobre esse filme, o que esse filme trouxe, o que a gente pode pensar a partir disso. Então as histórias são a melhor maneira da gente mostrar o bom comportamento ou as boas decisões que a gente deve ter. Lembrando que os nossos filhos estão reagindo quase sempre pela emoção. Nós já somos capazes de equilibrar um pouco mais emoção e razão, mas os nossos filhos, quase 100%, eles estão respondendo sempre emocionalmente. Então, respira fundo, conta histórias, que é o melhor caminho para a gente ajudar na arquitetura e na construção desse cérebro maravilhoso que está aqui, ó, em nossas mãos, absorvendo tudo. Então, seguindo para o final do capítulo 4. O constrangimento é o principal inimigo da aprendizagem, porque apesar de ensinar o que é um erro, ele limita novas tentativas. O erro não precisa ser odiado. Quando erramos, novas conexões são feitas no nosso cérebro para tentar novamente. Porém, se nós atacamos a criança e deixamos a criança com medo, ela só enfraquece e não constrói a resiliência, que é de cair e levantar e tentar de novo. Em relação à sinalização de importância, relembramos que ela é crucial no desenvolvimento da ética e da moralidade. Há estudos que apontam que o envolvimento com criminalidade e a falta de cooperação têm raízes na falta de sentimento de pertencimento ao longo da vida. Não apenas na família, mas também na ausência de importância social comunitária. Vejamos os exemplos a seguir. O governo me pede para usar máscaras e manter o distanciamento social durante a pandemia, mas me obriga a entrar num ônibus lotado para ir ao trabalho porque eu não posso trabalhar de casa e o fechamento de estabelecimentos não foi total. Para que eu vou usar máscara, então? Eu nunca tive oportunidade nessa cidade para estudar, trabalhar, ter salário digno e condições mínimas de vida. Por que eu vou agora cooperar com um pedido para não pichar muros do bairro? Não faz sentido. É simples. Quando o indivíduo se sente parte do meio, ele tem a sua importância reconhecida, ele entende a sua função social naquele grupo e, inevitavelmente, investe no respeito aos demais. E nisso consiste a construção da ética. Em adolescentes, isso é visível. Eu faço parte dessa comunidade escolar. Eu pertenço a esse grupo e eu não vou, portanto, estragar as carteiras ou o material da escola. Ele é meu e do meu colega. Quando eu pego o meu bebê e fico horas com ele no colo até ele dormir e não deixo ele chorando no berço, eu estou demonstrando que ele é importante. Quando meu filho faz birra e eu tô cansada, mas eu tento respirar fundo e dar atenção, eu passo para meu filho a mensagem de que eu tô aqui. Calma, eu posso te ajudar? Dessa maneira, eu tô reafirmando a importância incondicional dessa criança. Eu estou mostrando para ela que ela pode se sentir segura para demonstrar os seus sentimentos, porque eu não vou abandoná-la e também não vou ficar chamando que ela é uma chata. Além de se sentir amada, a criança precisa saber que nada do que ela fizer vai mudar isso. O amor por ela é incondicional. Assim, ela saberá que eu vou proporcionar a ela um ponto de apoio, orientação e acolhimento no qual ela pode confiar. Estamos todos no mesmo nível relacional e de importância. Então, esse critério de autoridade é muito delicado, pois a ideia de hierarquia pode atrapalhar processos sociais importantes, ao sinalizar que existiria um domínio do adulto sobre a criança. Afinal,
Somos todos parte do mesmo grupo familiar, vivenciando relações horizontais e que nos ensinam mutuamente sobre o amor e o vínculo humano. Sigamos.